Bem, dada essa introdução, o conteúdo deste curso está dividido em algumas partes, e o primeiro deles são os fundamentos da análise de desempenho técnico-tático para Jiu-Jitsu, o que as pesquisas mostram e quais são os artigos e os estudos científicos que falam sobre este tema e como ele é aplicado em vários outros esportes e ainda não é aplicado no Jiu-Jitsu brasileiro. Além disso, eu apresento o meu trabalho de divisão estrutural da luta do Jiu-Jitsu, como que o Jiu-Jitsu se divide em uma luta durante uma competição oficial. Em seguida, nós vamos falar sobre o agrupamento de ações técnicas que podem ocorrer durante a luta. Depois, quais são as ferramentas que você pode utilizar para fazer uma análise de desempenho técnico-tático em atleta de jiu-jitsu. Te apresento também a performance dos atletas em competição, te passando alguns números. E, por fim, mostro como você utilizar essas informações na prática. Então, vamos começar. A primeira informação que nós temos a te passar é a respeito dos fundamentos. Então, vamos caracterizar quais são as tarefas motoras desportivas. Por exemplo, Poulton, em 1957, ele classifica as tarefas desportivas em tarefas esportivas fechadas e tarefas esportivas abertas. Nessas tarefas esportivas que são fechadas, você tem contextos que são estáveis e previsíveis. Ou seja, são tarefas onde a execução do gestual motor ele deve ser o mais perfeito possível. Ou seja, você tem que aprimorar a sua técnica de execução do movimento para que ela atinja o maior nível de perfeição e de precisão. Já as tarefas de esportiva aberta, elas se encontram num contexto que são instáveis e necessita que o praticante se adapte e se antecipe às ações e movimentos dos seus adversários. Além disso, outro pensador, Djakov, em 1967, classificou os esportes como esportes de força rápida, esportes de resistência, esportes de precisão e expressão e os jogos desportivos e os esportes de combate. Nos esportes de força rápida, nós encontramos combinação entre aquilo que a gente chama de explosão, né? Que é a combinação entre a força e a velocidade de maneira muito rápida e muito intenso. Já os esportes de resistência são esportes onde o esforço é mais prolongado, por exemplo, uma natação, um endurance, uma corrida de atletismo, por exemplo, de longa duração, entre outras. Já nos esportes de precisão e expressão, você irá encontrar a ginástica rítmica, a ginástica artística, entre outras atividades desportivas. E por fim, os jogos desportivos e os esportes de combate. Na sua maioria, esportes coletivos e outros nos esportes de combate, às vezes sendo esportes individuais, onde o atleta luta apenas com mais um adversário. E nesse tipo de esporte, que é o nosso foco, nós vamos tratar sobre a interação, o ajuste e a adaptação, que é justamente o que faz surgir neste universo a análise de desempenho técnico-tático. Por quê? Todo esportista ele pode se antecipar, mas ele pode cometer ali alguns padrões de movimentação. E são esses padrões que nós vamos estudar. Falando um pouco sobre a técnica e a tática ela é descrita como um movimento individual, objetivo e econômico para atingir um determinado resultado que perpassa um modelo biodinâmico. Já a tática é o planejamento de como utilizar esses movimentos técnicos durante uma competição. E aí a minha tradução para isso é que a análise técnico-tática ela é a compreensão das ações dos atletas e tudo o que eles fazem em competição. Então, para que serve a análise técnico-tática? Ela serve para buscar informações para aprimorar o desempenho do atleta. Ou seja, a primeira coisa que ela faz é melhorar o seu potencial esportivo. Ou seja, você passa a entender aonde você precisa melhorar e aonde você já está bom e precisa apenas aprimorar. Então este é o primeiro motivo pelo qual podemos utilizar a análise técnico-tática. O segundo é para a observação da eficiência técnica, onde nós podemos avaliar a qualidade da aplicação técnica e o controle de tais técnicas. Também podemos analisar
baseado nessas informações, quais são as demandas energéticas que ocorrem durante um combate de jiu-jitsu. E, por fim, analisar a estrutura estratégica do combate, identificando as ações de ataque e defesa, as estratégias de combate e o uso das regras para obter vantagens lícitas durante o combate. Ou seja, nós podemos, para além de melhorar a nossa própria performance enquanto competidores e atletas, nós podemos identificar quais são os padrões de competição dos nossos adversários e, com isso, atuar melhor no planejamento e na dinâmica de aplicação estratégica de técnicas durante o combate, para que possamos anular as ações dos nossos adversários e, com isso, buscar o ponto e a vitória. Por que a análise de desempenho técnico-tática está se tornando importante já há muito tempo? Porque os esportes de combate tiveram muita ênfase nas Olimpíadas desde as eras mais antigas. Então, desde 1896, que nós já temos uma linha do tempo onde os esportes de combate já participam, entre eles o grappling e a esgrima, por exemplo. Em 1904, o boxe chega para as Olimpíadas, para participar das Olimpíadas. Em 1964 e 1972, nós temos a participação do judô oficialmente nas Olimpíadas. No ano 2000, você vai encontrar o taekwondo participando das Olimpíadas e em 2021 o karatê no formato de kata e no formato de combate. Por isso, os atletas começaram a utilizar a análise de desempenho técnico-tático para enxergar os seus próprios padrões, melhorar a sua própria performance, aprimorar o seu próprio desempenho esportivo e também fazer um planejamento de treinamento que fosse adequado, respeitando as suas demandas fisiológicas para evitar lesões e também para melhorar a sua própria performance fisiológica e a sua performance técnica também. Por isso, para obter a vantagem de conquistar um ouro, uma prata, uma medalha, os técnicos passaram a fazer observações cursivas, ou seja, observações através de anotações no papel, com canetas ou lápis. Só que este processo é um processo muito demorado, um processo que leva até a perda de algumas informações, dependendo do que você estiver anotando durante a competição. Para isso, alguns softwares foram produzidos para análise de vídeo, ou seja, através da análise do vídeo, o técnico, o treinador e o atleta agora podem enxergar melhor quais foram as suas performances e, a partir daí, entender aonde erraram, aonde acertaram e então ajustar o treinamento. Entre esses softwares eu posso citar o Athlete Analyzer, o Kinovea e também o Frame, entre outros aplicativos. Com isso, com essa geração de aplicativos que são utilizados para ganhar este tempo e poder ver uma luta depois que ela aconteceu, o técnico tem uma maior precisão nos apontamentos daquilo que ele vai fazer para corrigir ou para aprimorar o desempenho dos atletas. Então, a professora doutora Bianca Miarca desenvolveu o software chamado Frame, que é o software que nós vamos utilizar aqui para análise de desempenho de jiu-jitsu. É um software que é grátis, que tem pouca necessidade de processamento computacional e ele utiliza apenas um plugin gratuito do VLC para execução dos vídeos. O Frame ele foi testado e aprovado cientificamente a sua objetividade e a sua qualidade através de 2 artigos. O primeiro foi a objetividade do software Frame para judô, para análise das lutas de judô, e também a avaliação de análise técnico-tática em combate de judô por um programa computacional por usuários de diferente expertise, ou seja, usuários avançados e usuários iniciantes na análise técnico-tática, para entender se qualquer um poderia utilizar desses softwares. E aí, qual é a vantagem de utilizar o Frame, por exemplo? Ele te dá, ao final da análise, uma planilha em Excel com todos os registros de tempo e de quantidade de ação que foram executadas durante a luta. Ou seja, você não só quantifica, como também qualifica as técnicas. Uma outra vantagem do Frame é que ele pode ser executado em câmera lenta em até 8 vezes. E eu vou fazer um módulo especial ao final do curso para você entender
como utilizar o Frame e aplicar ele no seu dia a dia. Além disso, ele apresenta então uma análise gráfica ao final da sua análise técnico-tática de maneira resumida. O Frame, desde então, foi validado cientificamente para a utilização no judô, no boxe, no taekwondo e, recentemente, através de mim, no jiu-jitsu, ou seja, ele tem diferentes protocolos, certo? Então, a aplicação técnico-tática, como eu devo fazer e quais informações eu devo coletar? Primeiro de tudo, é necessário dizer que você precisa eleger um protocolo de análise de desempenho técnico-tático que já tenha sido validado e que seja específico para a modalidade. Conforme eu falei, hoje você encontra tais ferramentas para judô, jiu-jitsu, taekwondo, boxe, entre outros que estão sendo desenvolvidos, e o próprio jiu-jitsu. Em 2020, eu iniciei a confecção do modelo e a preparação do modelo técnico-tático para lutas de jiu-jitsu. Neste modelo, eu classifiquei de maneira estratificada, profundamente, uma luta de jiu-jitsu. Ou seja, a ciência até então apresentava lutas simuladas, misturadas entre atletas de várias faixas, de várias idades, de várias categorias de peso diferentes. Entendendo que o treinamento precisa ser o mais específico possível para que ele seja funcional de verdade, eu classifiquei os atletas de jiu-jitsu por categoria adulto e master, graduação branca, azul, roxa, marrom e preta, peso da categoria Rooster até a categoria Super Heavy no masculino e no feminino. Depois dividi em etapas de competição e, por fim, o resultado de vitória e derrota e qual foi o tipo de resultado, se foi por submissão, por pontos, decisão do árbitro, lesão ou desclassificação. Este protocolo é um protocolo único no mundo do jiu-jitsu. Tá? Conhecido atualmente, né? É importante frisar isso. Conhecido desde 2020, nós estamos gravando esta aula em 2023, em março de 2023, então até o momento ele é um conteúdo exclusivo desenvolvido por mim. E aí, por onde que a gente começa a análise técnico-tática do jiu-jitsu? Utilizando este protocolo. Já é um protocolo que é validado cientificamente e eu vou mostrar para você como que isso vai acontecer. Portanto, para a preparação da análise de desempenho técnico-tático no jiu-jitsu, você já selecionou então um protocolo. É preciso que você aprenda este protocolo. Para aprender este protocolo, você precisa ter experiência prática no desporto que está sendo avaliado. Nós estamos falando aqui do jiu-jitsu, mas ele pode se aplicar em vários outros esportes. Além disso, é preciso que você compartilhe este protocolo com pelo menos mais 3 pessoas, ensine a elas e no final avaliem as mesmas lutas para que vocês possam enxergar a mesma coisa. E ao final disso, eu sugiro vocês fazerem um teste estatístico de análise do coeficiente kappa ou então o teste alfa de Cronbach para que você possa conferir se vocês estão falando a mesma coisa, ok? Se entre os 3 ou 4 ou 2 avaliadores, se vocês estão enxergando a mesma coisa na mesma luta. E por fim, você irá pegar estes dados e fazer uma inferência, ou seja, um aprofundamento sobre estes dados e irá tirar conclusões a partir dele. Para fazer a coleta, no caso do vídeo, né, o Frame ele vai utilizar o vídeo, nós sugerimos que você filme toda a área de combate sem interrupções ou sem barreiras. Você precisa enxergar por completo toda a área de combate. O combate também precisa ser gravado por completo, ou seja, você não pode cortar nenhuma parte do combate sob pena de desqualificar a sua análise. E por fim, a qualidade do vídeo tem que ser de pelo menos 480p de resolução. Menos que isso você vai ter problemas. Explicando um pouco sobre como eu fiz a validação do meu protocolo de maneira rápida, eu separei ele em 2 etapas. Eu primeiro validei ele em um piloto com 10 lutas, ou seja, peguei 4 pessoas,
3 faixa pretas com experiências de combate, né, esportivo e também como árbitros, e 1 faixa roxa, sem experiência de combates em campeonatos, mas praticante assíduo na sua academia. E aí, em seguida, eu fiz a avaliação do técnico tático dos lutadores. Então, todos esses professores, eles tinham qualificações de qualidade e entendiam do esporte. Como que nós fizemos isso? Nós pegamos esses 10 vídeos que continham 20 análises, ou seja, a gente avaliou 2 atletas por vídeo, então surgiram 20 análises e avaliamos no primeiro dia. 30 dias depois, nós refizemos as análises desses vídeos. Passados mais 30 dias, ou seja, 60 dias desde a primeira análise, nós refizemos a terceira análise destas lutas e depois comparamos essas 3 para enxergar primeiro se nós estávamos vendo a mesma coisa, se entre as análises, obviamente, né? E se nós estávamos vendo a mesma coisa entre nós mesmos. Com isso, nós fizemos também outros testes que não cabe mencionar aqui, mas testes de concordância, de avaliação, do efeito do avaliador, né, que eram os outros faixa pretas, e se houve concentração de métodos. Então nós percebemos que depois de mais ou menos 1 mês de treinamento intenso no protocolo, nós chegamos à conclusão de um nível muito alto de concordância entre os avaliadores e entre nós mesmos nas nossas 3 análises separadamente. Com isso, surge então o protocolo técnico-tático com um modelo específico para jiu-jitsu, desenvolvido por mim e aplicado nesta pesquisa, aonde eu separo um primeiro bloco com dados gerais, onde nós temos projeção, finalização, qual é o tipo de finalização, lateralidade da finalização, nome da finalização, tempo da finalização, se o atleta marcou o primeiro ponto, qual tempo ele levou para marcar o primeiro ponto, qual é a técnica do primeiro ponto, se o primeiro ponto foi uma projeção, se quem marcou o primeiro ponto venceu a luta, os pontos e vantagens marcadas. Depois eu entro direto na minha classificação por fase da luta do jiu-jitsu, ou seja, a classificação por fase de uma luta no esporte de combate, por exemplo, no nosso estudo ela segue a teoria das análises de Markov, ou seja, análise estatística de Markov, que é uma análise de probabilidade das mesmas coisas acontecerem em momentos semelhantes, ou seja, se em determinados momentos da luta o atleta tende a repetir gestos motores, ou seja, ações técnicas, e aí a gente começa a procurar por padrões através dessa análise estatística. Então, a luta de jiu-jitsu foi classificada em algumas fases, seguindo o modelo que já havia sido selecionado para o judô, que continha as fases de aproximação, pegada, ataques, defesa e movimentação. E eu ampliei este protocolo para as fases de transição, guarda, controle lateral, montada e finalização também. Com isso, eu criei um modelo voltado para o jiu-jitsu de maneira específica. Esta classificação por fases, ela foi verificada e investigada por tempo e por frequência das ações. Ou seja, quanto tempo o atleta permanecia executando as técnicas de cada fase e quantas vezes ele executava as técnicas de cada fase. Além disso, nós separamos todas as técnicas em lateralidade, ou seja, qual lado foi que a técnica estava sendo aplicada, se para o lado direito ou para o lado esquerdo. Com isso, de maneira resumida, eu quero te dizer que eu peguei um grupo de técnicas e coloquei em uma fase onde ela só acontecia especificamente naquela fase. Por exemplo, a aproximação, aonde começa com as tentativas de pegada, as aproximações dos adversários sem o contato, as fintas, entre outras. Depois, as pegadas, aonde eu classifiquei as pegadas por pegada de gola, pegada de manga, pegada de calça, pegada dupla nas golas, nas mangas, entre outras.
Depois classifiquei as técnicas de transição, ou seja, a transição é quando você está no alto e vai para o solo, para a luta de solo. Com isso, fazendo as projeções ou as puxadas para a guarda, ou seja, puxada normal para a guarda ou a puxada dupla, a depender. Além disso, no controle lateral, nós tínhamos o 100 kg, o norte-sul, o joelho na barriga, entre outras técnicas. Portanto, cada fase dessa compreende um agrupamento de técnicas que ela ocorre exatamente no momento que esta fase está sendo executada, e com isso facilita para que a análise estatística dos padrões da teoria de Markov sejam identificados. Com isso, o nosso modelo é um modelo que tem entre 82 e 195 variáveis analisadas, e você pode utilizar todas elas também, ampliá-las ou diminuí-las. Você poderá usar a seu bem.